tivemos uma desnecessária e, e inesperada interrupção por queda da internet, mas voltamos a conversar e o professor estava explicando como a direita já tinha uma grande penetração no Brasil nos anos 20, com Jackson Figueiredo, nos anos 30 com o Plínio Salgado, depois nos anos 60 com os militares da famosa Sorbonne, nas quais pontificava o governo. Eu ia lembrar o professor que o Plínio Salgado é um grande intelectual, a vida de Cristo dele é uma magnífica obra literária que eu li na minha adolescência e sempre gostei muito. O Goberi também era uma espécie de intelectual. Bolsonaro não pode ser considerado nada próximo de um intelectual, né? Então há uma diferença nessas direitas históricas e atuais, né? Mas eu acho que o principal não é o intelectual na política. Mussolini não era um intelectual, Hitler não era um intelectual, Franco não era um intelectual, Salazar não era um intelectual. Alguns autores importantes dão apoio a essas figuras, certo? No caso do nazismo, por exemplo, um expoente da filosofia como Heidegger, num determinado momento de ascensão do nazismo, ele dá o seu apoio a Hitler e ficou marcado o resto da vida por isso. Depois ele, de certo modo, se reemendou, etc. Mas o que eu quero dizer é que o pensamento de direita, na verdade, ele capta aspirações profundas da sociedade, maneiras de ver o mundo profundas da sociedade. E, portanto, essas lideranças elas são capazes de galvanizar, são capazes de trazer para si aquilo que está nas pessoas. Então, as pessoas que votam nele hoje, que simpatizam com ele, que, na verdade, o chamam de mito, ou seja, seria quase que um arremedo do que foi o Duce ou o Führer na Alemanha e na Itália, na verdade, não querem saber de livro, não. Querem saber o seguinte, escuta, o problema do Brasil é corrupção. O problema do Brasil é que o Supremo Tribunal Federal não funciona. O problema do Brasil é que o Congresso não funciona. O problema do Brasil é que não deixa o presidente governar. E que ele precisa ter a pena e a espada na mão para poder governar em nosso bem. Ou seja, é uma maneira muito, muito simplista de ver o mundo, principalmente no mundo tão complexo em que nós vivemos. Mas aí está a essência do pensamento autoritário. Ele não necessariamente é um intelectual, nem pretende ser e nunca foi, mas não interessa isso. O que interessa é que ele é capaz de trair para si a simpatia daquelas personalidades em toda a sociedade que veem nele a consagração da sua própria personalidade. Entende? É um mecanismo de identidade e projeção profunda. Professor, aí o senhor lembrou muito bem, não apenas as manifestações de voto, mas manifestações de opinião do Bolsonaro. Ele aplaudiu muito o Chaves, ele elogiava o Lula, agora voltou, inclusive, a se compor com juristas. Ele sempre navegou no populismo muito mais do que na questão ideológica, que só chama como elemento de atração de eleitores, né? Então, essa também é uma característica dessa nova direita, uma direita sem empatia, né? Uma direita cruel, como o caso desse vereador lá do Rio que matou uma criança de 4 anos, como é o caso da tal da Flor de Lis, que mandou os filhos matarem o marido. É uma direita violenta e muito pouco afeita a qualquer tipo de debate. E essa direita é significativa no Brasil e tem no Bolsonaro o seu líder histórico, mais relevante, não é? É verdade. Ou seja, uma pessoa que apoia Bolsonaro, se você for fazer uma análise, isso foi feita lá atrás, sabe? Nos anos 30, pelos alemães, dois grandes sociólogos, o Adorno e Horkheimer, que escreveram um livro fundante chamado A Personalidade Autoritária, porque eles estavam querendo explicar, meu Deus, como é que pode? Num dos países mais cultos, dos dois países, talvez os mais cultos, com o caso da Itália, uma herança preciosíssima da cultura ocidental, no caso da Alemanha, expoentes em todas as áreas, seja na ciência, seja na literatura, seja na poesia. Como é que este país
esses países podem, de uma hora para outra, guinarem para uma posição não autoritária, porque autoritária você ainda tem alguns mecanismos de convivência política, mas totalitária, que se baseia em duas coisas. Primeiro, o pensamento único. Quem não pensa assim, não pensa, é subversivo. Segundo, um partido único. Partido fascista, no caso da Itália, e o nazismo, no caso da Alemanha. É interessante observar que o presidente, uma vez terminadas as eleições, ele procurou fazer o mesmo com o PSL e encontrou resistência dentro do PSL, das suas lideranças mais tradicionais. E ele não conseguiu fazer ainda o partido dele, mas o partido que ele quer, e talvez isso explique porque ele foi um trânsfuga partidário, o que ele quer é um partido para si, um partido que seja feito à luz e semelhança dele, e que o obedeça cegamente, o que é uma parte do pensamento autoritário, inclusive daqueles que, todos os dias, né, através das suas milícias digitais, transmite para todo o Brasil. Nós queremos a intervenção militar com Bolsonaro. Eu não sei quantas mensagens você recebeu disso. Eu faço questão de ter meu WhatsApp aberto para 360 graus. Eu quero saber tudo. Tá? Eu não fecho meus canais. Eu quero saber de tudo e recebo todo dia, todos os dias, mensagens nesse sentido. E mensagens cada vez, inclusive, mais bem feitas. Ou seja, mostrando que nós temos aqui, por trás de todas essas milícias digitais, um pensamento autoritário de direita que está muito bem informado sobre teoria da comunicação, semiologia, antropologia estrutural, linguística e etc. E usando, inclusive, muito bem as novas técnicas da internet, como os algoritmos para detectar os grupos, etc., etc. São mensagens muito bem feitas. Isso aí. Muito bem feitas. São mensagens de... O Goebbels, né, da Alemanha, que foi o grande ministro da propaganda política, ele hoje faria, meu Deus, se eu tivesse esse instrumento naquela época, o que eu poderia fazer? O Trump utilizou isso o tempo todo. Né? Esse Steve Bannon, o que tem bolado isso tudo, ele está por trás disso também. Olha, isso é público, não estou falando nada demais, não. Olha aqui, o Geisel também disse que atrás de um mau soldado tem um mau comandante. O Leônidas teria sido o mau general que ajudou a prosperar o mau soldado, Jair Bolsonaro? Não, eu não acho. Eu acho que são dois generais de épocas diferentes. Né? O general Geisel foi presidente da República e exerceu muito crentemente do seu poder de presidente da República, de um regime autoritário. O general Leônidas Pires Gonçalves foi um general da transição, né? E que, inclusive, parlamentou com as forças de oposição, quando ele viu que não tinha caminho a não ser a substituição do regime militar por um regime que passaria por uma transição e que seria um regime democrático. Então, ele conversou com essas lideranças, estou falando principalmente das suas conversas com Ulisses Guimarães e principalmente com Tancredo Neves, que estão hoje na história, já estavam na época, inclusive, nos jornais, né? Mas hoje temos mais documentos sobre isso. Ou seja, o general ele não é responsável pela incompetência de um subordinado. Se um subordinado, numa frente de batalha, comete erros elementares na condução da sua tropa, o general ele vai lamentar, mas ele não está ali vestido na farda do capitão ou do major. Mesma coisa com o presidente de uma grande empresa. O presidente de uma grande empresa tem lá um executivo de terceiro escalão que rouba. Ele roubou também? Não, ele não roubou. Quem roubou foi aquele cara. Então, eu acho que não exatamente, não existe esse automatismo, sabe, Neumann, de ter um mau general e termos um bom oficial, ou temos um bom general e temos um mau oficial. Eu acho que depende muito da personalidade deste oficial numa empresa, do funcionário e assim por diante. Todas as semanas, o meu público vê essa mesa da minha mulher, a Isabel.
A Isabel é neta de um tenente de 30, o Major Ageu de Castro. O pai dela, Alexandre Tabajara de Castro, é um bom pensador político, tem uma grande atividade política lá na Paraíba, em Campina Grande, e ele acompanha todos os meus comentários e tal, e ele tem batido muito na tecla de que, na verdade, mais do que recuperar o regime militar, o Bolsonaro está se vingando da forma como ele foi tratado no Exército. Ele tem maltratado muito oficiais. E aí eu lembrei para ele que, na verdade, o Bolsonaro não tem ligação nenhuma com a mainline, né, do regime militar. O Bolsonaro é ligado ao grupo golpista frotista. Edinardo Dávila Melo, Augusto Heleno, que era ajudante de ordem de Silvio Frota, o torturador brilhante Ustra, o folclórico Major Curió. Quer dizer, na verdade, o autogolpe do Bolsonaro está muito mais conectado historicamente com o golpe do Frota, que foi frustrado, do que com a linha central do golpe militar de 64, que desbordou o Guilherme Figueiredo na Nova República. O que é que o senhor acha dessa minha discussão com o meu sogro? Olha, eu acho, Neumann, que a história não se repete, né? Ela tem aspectos que vêm do passado, que podem continuar mais ou menos nítidos no presente, mas a história não se repete e as circunstâncias de 64 são completamente diferentes das condições para uma intervenção militar no Brasil de 2018 a 2020. As condições que nós encontrávamos lá não eram semelhantes às que nós encontramos aqui. O que é interessante observar no atual governo é que é a sua resiliência e, principalmente durante o seu primeiro ano, o grau de simpatia popular que ele gerou. Veja bem, ele tem governado com a oposição da mídia. Ele não dá bola para a grande mídia. Né? Aliás, ele agride a grande mídia e agride diariamente. Ele não dá bola para a ciência e a tecnologia. Né? Ele colocou lá, insultantemente, um general no meio de uma crise pavorosa que nós estamos vivendo. E não deu bola. Eu vou botar porque eu quero. E o próprio general falou, é simples assim, ele manda, eu obedeço. O general falou isso. Né? Está aí nos vídeos, quem procurar no Google, quem viu na época. Ele não dá bola para a cultura brasileira. Os principais intelectuais brasileiros demonstram a cada momento a sua oposição ao seu pensamento, ao seu modo de agir, ao seu modo de ser. Ele encontra a oposição de associações importantes, como a OAB, como o Instituto de Engenharia do Brasil, das associações docentes do Brasil inteiro. E, no entanto, ele tem a simpatia, e chegou a ter simpatia de 40%. Isso é um fenômeno. Eu não consigo ver, pelo menos tanto quanto eu sei, na história do Brasil, um presidente que tivesse tamanho senso de poder da sua caneta. E em relação à corporação militar, acho que há uns 10 dias atrás, na semana passada, nós estamos hoje falando no público no sábado, mas sem ser essa segunda agora mais recente, anterior, e na terça-feira anterior, nós vivemos dias em que pensávamos que teríamos um golpe militar no país. E acho que ele tentou mesmo, e acho que ele encontrou uma resistência das Forças Armadas. E das Forças Armadas que se mostraram unidas. Por que unidas? Porque o ministro da Defesa saiu, e saíram os três comandantes das forças. Ora, alguma coisa deve ter acontecido de muito forte para ter essa resistência da corporação militar como um todo, no seu plano hierárquico mais superior. Não foi um general qualquer, não foi nem um alto comando, foi o ministro, que é um general, e foram os três comandantes das forças. Sendo que, inclusive, o comandante da Força Aérea, ele foi muito incisivo.
Ele foi muito incisivo nas declarações dele. Né? Nós respeitamos a democracia e o texto constitucional. Foi o que ele disse. Olha, o senhor falou uma coisa assim, da maior importância. E registre bem isso aí que o professor Eurico falou. E eu vou me reportar aqui a demissão do maior amigo dele na AMAN, que foi o general Santos Cruz. Isso que o senhor falou, da força, do poder da caneta, inclusive para atrair amigos da juventude e da tradição da carreira militar, como é o caso do general Santos Cruz. Né? Eu não digo trair, não, sabe? Eu digo que, na personalidade autoritária dele, em que o mundo é dicotômico, ou sim ou não, não é um mundo digital complexo como nós vivemos, ao contrário, é um mundo simples, sem entretões e contrastes. Ele trouxe o general. O general aceitou o cargo. Mas, a partir de certo momento, o general Santos Cruz, ele observou que, bom, ele está nos levando para um caminho em que quem vai pagar dividendos muito altos no futuro é a própria corporação militar. Eu vou sair. Porque no comando dele ou você está comigo ou você está contra mim. Não tem contraponto. Nesse episódio aí, que eu chamei de Rock de 6, não sei se o senhor acompanhou aí, eu chamei de um Rock de 6, aquela coisa do xadrez de trocar o rei pela torre, né? As posições do rei e da torre. Né? Ele, na verdade, como o senhor falou, ele enfrentou uma oposição das Forças Armadas e o autogolpe dele foi detido. Ele não poupou o general Edson Leal Pujol, que se mostrou muito resiliente em relação a ele. Inclusive, esse golpe foi provocado pelo fato de que ele tentou trocar o comando do Exército e o general Fernando Azevedo de Silva não se submeteu a isso. Né? Agora, nesta semana, na presença do general Pujol, o Bolsonaro chamou o Exército de meu Exército e disse que continua pertencente à instituição. Depois de tudo que aconteceu com ele, da forma como ele saiu e da forma como ele foi detido agora, isso, para mim, significa assim, não desistir do autogolpe comigo no comando. Ou o senhor acha que não? Eu estou exagerando. Não, eu acho que, desde muito cedo, se foi começando a ganhar maturidade dentro do presidente, a maior estruturação, a sua visão autoritária do mundo. Ele falou no decorrer da carreira dele, ele nunca mentiu para ninguém, isso realmente não se pode dizer que ele esconda a sua personalidade. Em determinado momento, numa determinada situação de vídeo, ele disse que o erro de 64 foram fuzilar 30 mil, a começar pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Qualquer pessoa que esteja nos vendo e ouvindo aqui agora pode ir no Google e ver lá esse vídeo. Está lá. Né? Então, ele nunca escondeu isso de ninguém. Então, quando vem uma situação como essa, as pessoas pensam que ele não tem estratégia. Ele sempre teve uma estratégia. Se você pensar a estratégia como um objetivo final a ser alcançado. E o objetivo final a ser alcançado é a posse do poder e a posse absoluta do poder. Isso eu não tenho dúvida, pela análise do discurso dele mesmo, não meu, não seu, ou de outro qualquer, dele mesmo, no decorrer da sua carreira. Ele nunca acreditou na democracia, ele nunca prezou as instituições e nunca prezou, inclusive, a própria instituição dele. Porque lá atrás, quando ele era um jovem capitão de 30 e poucos anos, ele foi protestar publicamente de uma maneira que o militar não pode, principalmente o militar, escrever no jornal e depois articular, junto com alguns colegas, a possibilidade de chamar a atenção das lideranças militares e da sociedade em geral para a insatisfação da tropa em relação aos seus salários. Tá? Não é assim que se procede, o militar. Não é assim que um cidadão comum, quer dizer, você é membro de um sindicato, quer chamar a atenção, então, do sindicato, você joga uma bomba dentro do sindicato e joga uma bomba na sociedade. Pô, não é assim. Isso não é a civilização democrática. Professor Eurico Lima Figueiredo, me diga uma coisa. O senhor considera relevante o fato de que o Bolsonaro
fez uma carreira política muito mais ligado, ele ligado, e a carreira também ligada, aos meganhas do que aos milicos. Os milicos ganharam projeção no governo, foram nomeados para cargos, ministros, o intendente, ministro da Saúde, etc. Mas ele tem uma grande penetração nas meganhas, as polícias militares estaduais, que ele, inclusive, está querendo fazer passar uma lei tirando o comando das polícias dos governadores para ele. O perigo maior de um autogolpe não seria um perigo de um autogolpe de meganha do que um perigo de autogolpe de milico? Olha, esse cenário ele é dramático para trágico, né? Em primeiro lugar, eu diria que as eleições dele para vereador e depois no Rio de Janeiro, por 9 partidos diferentes, a eleição, com exceção da última, E se você ver, ele vai tendo cada vez mais votos. Se você fizer uma curva dos votos dele, ele vai ter cada vez mais votos. Em 2016, ele foi o deputado federal mais votado da história do Rio de Janeiro. Ele teve 600 e poucos mil votos, se não me engano. E já aí ele já estava fora das reivindicações da corporação militar, ele estava se integrando a reivindicações da sociedade, né? Principalmente no que diz respeito a um aspecto positivo, mas interpretado negativamente. Qual era? O aspecto positivo é de que, se nós quisermos ter uma civilização entre nós democrática e republicana, temos que começar a respeitar o principal e primeiro critério ou princípio da República. E qual é o primeiro critério? O respeito à coisa pública. Tudo que está no Estado, do grampo até o mais sofisticado avião ou submarino, é pago por quem? Pelo cidadão. Então, é um dinheiro sagrado, porque é o dinheiro que vem do empresário rico até o mendigo, que você dá um centavo na esquina, e ele transforma aquilo numa cachaça e paga o imposto direto. Todos pagam imposto. Né? Já se dizia que existem 2 inevitabilidades, o pagamento do imposto e a morte. Né? Então, o Bolsonaro, ele sempre teve uma estratégia. E parece que ele joga algumas bombas táticas aqui e acolá, chamando a atenção para ele, enquanto ele fala absurdos, propositalmente, provocativamente. Porque com isso a oposição é obrigada a ir de um lado para o outro, sem ver qual é a estratégia dele. E a estratégia dele, desde o início, foi, a meu ver, tentar o poder por vias inconstitucionais. Você me perguntou, portanto, se ele tem um apoio maior da corporação militar ou das chamadas milícias, se poderia haver um confronto entre as forças policiais militares em nível estadual para um eventual autogolpe dele. Ora, primeiro, eu acho que ele sempre teve o apoio da chamada família militar no sentido corporativista. Esse cara defende os nossos interesses lá, vamos elegê-lo porque nós estamos conseguindo alguma coisa graças a ele. Ponto 1. Ponto 2. Esta suposta ligação dele com as milícias e dos filhos dele, principalmente com o senador do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, foi algo que ele nunca trouxe à tona. Ele nunca mostrou-se um defensor disso. Mas nós sabemos, por uma série de indícios, que existe uma ligação, principalmente do seu filho. E que ele sabe disso. Tá? A possibilidade de policiais militares desobedecendo os seus governadores e apoiarem o presidente é muito difícil. Por quê? Porque as polícias militares não têm um comando único. Para elas poderem atuar harmonicamente, consistentemente e eficazmente, elas precisariam de um comando vertical. Ele não pode ter esse comando vertical, ou se tivesse, seria muito complicado, porque ele esbarra nas autoridades dos governadores. Então, e se houvesse isso, ou seja, o autogolpe com as milícias subversivas,
que atuam por baixo do pano, lá embaixo da sociedade brasileira. Por outro lado, colombiada com polícias militares, nós estaríamos no fim da nossa civilização democrática. Porque aí, até as Forças Armadas, para enfrentar isto, teria que usar de um grau de violência inimaginável. Você uma guerra imagina civil, né? uma guerra civil. Porque você vai ter que usar, as Forças Armadas vão ter que usar a força máxima. E a força máxima, o que é? É a liquidação do adversário. Então, você está com um fuzil e metralhadora, eu vou te aniquilar com mísseis, eu vou te aniquilar com bombardeamento de napalm, eu vou te terminar com você com bombardeamento de tanque. Você vai enfrentar isso? Então, veja bem o que você vai fazer. Professor, então, é uma coisa, eu não gosto nem de considerar isso, porque eu acho que é uma hipótese fantasmagórica. É fantasmagórica, isso não existe. O que existe no Brasil, a meu ver, é o contrário. Apesar de tudo que aconteceu no Brasil de 85 para cá, né? Ou seja, nós tivemos um presidente Collor que teve problemas que teve e saiu do jeito que saiu. Tá? Nós tivemos, depois, as crises do governo Fernando Henrique Cardoso, do governo Lula, do governo Lula, o chamado mensalinho, mensalão, depois a crise do governo Dilma, depois nós tivemos um vice-presidente que assumiu novamente na história da República, o primeiro tinha sido o Itamar, depois assume o Michel Temer. Apesar disso tudo, com o presidente preso, com o senador preso, com o governador preso, com o prefeito preso, com o deputado federal preso, com o vereador preso, com empresários presos, com altos funcionários das empresas brasileiras e outros funcionários presos, o Brasil continua firme na busca da sua afirmação da sua democracia. Isso é extremamente positivo. Eu perguntei a um colega americano o que aconteceria com os Estados Unidos, foi há 2, 3 anos atrás, se você tivesse um presidente preso e um presidente da Câmara preso, e o governador do segundo estado mais importante dos Estados Unidos preso. O que aconteceria nos Estados Unidos? Eu falei, Eurico, não sei. Eu não sei como é que vocês estão conseguindo isso. Vocês são um grande país. Um grande país, porque realmente é uma resistência do sistema político, uma resiliência fantástica. Professor. E, graças a Deus, nós podemos estar falando assim, né, Neumann? Com total liberdade. Total liberdade. É uma dádiva. Eu sou da geração em que eu falo todo dia é uma demonstração disso que o senhor está falando. Olha aqui, por falar nisso, William Vac, que é um grande jornalista, escreve uma coluna semanal no Jornal do Trabalho, o Estadão, publicou num artigo dele, na quinta-feira passada, que muitos militares chamam o Bolsonaro de ladrãozinho e ficaram revoltados com a compra da mansão de 5.970.000 reais pelo filho dele, primogênito, o senador sonso Flávio Bolsonaro. O senhor acredita na possibilidade de haver realmente grupos militares então insatisfeitos a esse ponto? Isso é normal, é natural, não afeta a estabilidade do governo nem da democracia, ou afeta? Olha, toda organização social, ela tem dentro de si nós, os indivíduos, as pessoas. E, portanto, por mais que essa organização preze os seus princípios fundamentais, a hierarquia, a disciplina, é claro que existem dissonâncias de opinião. Todo ser humano é um ser humano, e todo ser humano tem uma auréola em cima da sua cabeça, que é a sua liberdade de expressão, de pensamento, etc. Então, pensar as Forças Armadas como harmoniosa, sem conflitos internos, sem divisões internas, não existe lugar nenhum no mundo, inclusive nos Estados Unidos. Basta lembrar o confronto que aconteceu nos anos 50 entre o general MacArthur e o general Eisenhower. Um pomba e outra gavião. O gavião era o MacArthur, o pomba era o Eisenhower. E que levou à destituição, nada mais, nada menos, do comandante em chefe das forças norte-americanas do Pacífico, que era o general MacArthur, que queria uma terceira guerra mundial. Nós sabemos disso hoje. E foi demitido. E que depois de Truman veio quem? Veio o Eisenhower. Né? Muito bem. MacArthur era um herói, né? MacArthur era um herói de guerra. Era um herói de guerra, e com toda a expressão que ele tinha. Então, você tem
oficiais da reserva mais velhos, que geralmente estão ocupando agora o cargo de presidente e vice-presidente dos clubes militares, eles escrevem um pensamento muito conservador, muito autoritário, e que muitas vezes laudatórios do presidente Bolsonaro. É só você ver aí o que eles escrevem para você constatar isso. No entanto, se você faz a única pesquisa que nós temos sobre como pensam as Forças Armadas, no sentido empírico, portanto científico, né, é um livro que foi conduzido, uma pesquisa que foi conduzida na PUC, pelo professor, liderado pelo professor Eduardo Raposo e Maria Lúcia Rezende, e mostrando que, ao contrário, as Forças Armadas elas não são monolíticas, elas mudam com o tempo. Tá? E, por parte da jovem oficialidade, existe o contato com a sociedade global e a sociedade nacional. E a sociedade que nós vivemos, tanto a global quanto a nacional, são sociedades cada vez mais complexas. Então, eu não acredito que exista um pensamento uníssono. O que existe, sim, por parte das grandes lideranças, daqueles que são responsáveis pela condução das forças, é a manutenção do fundamental. E qual é a manutenção do fundamental? A hierarquia, a disciplina, a nossa união em relação a isso. E o único que pode unir a tropa, na minha acepção, na minha versão, é o quê? O respeito ao que está instituído, a Constituição Federal. Professor, esse respeito ao Estado de Direito é que justifica a falta de completa possibilidade real de um processo de impeachment que coloque o general Hamilton Mourão no poder? Ou é o fato de que o general Hamilton Mourão é mais parecido com Bolsonaro do que dissemelhante? Olha, eu acho que ele é parecido, mas é diferente. Ou seja, por um lado, ele, no fundo, tem o mesmo pensamento autoritário, basta apenas ver o que ele dizia quando ele era oficial general de 4 estrelas. Eu cito aqui, porque o que nos ouvem e veem pode ir na internet e ver o seu famoso discurso na Igreja Maçom, né, em que ele mostra declaradamente a possibilidade de um golpe no Brasil. Né? Ele foi cordinha também, quer dizer, cordinha é aquele oficial de ajudante de ordens do general, ele foi, se não me engano, do general Silvio Frota, quando capitão. E há um pensamento ainda dentro da corporação militar, e isto é uma questão gravíssima para a democracia brasileira, que é qual? Por que a sociedade me dá uma arma? A sociedade me dá uma farda. A sociedade me dá a capacidade de eu viver como enquanto um militar durante a minha vida inteira. E eu não uso isso que a sociedade me deu contra ela. Essa é uma questão democrática, de como as nossas lideranças políticas, intelectuais, acadêmicas, elas são capazes de entender, por um lado, os militares, a sua importância, a sua maneira de ser, como eles são, porque eles são diferentes de nós, eles são obrigados a ser, porque eles, profissionalmente, eles juram algo que você nunca jurou, nem eu. Qual é? Defender a sociedade brasileira ao custo da sua própria vida e matar em nome da nossa própria soberania. Você não assina isso do seu emprego X ou Y, nem eu, mas eles sim. Então, eles são profundamente sérios em relação ao papel deles como enquanto profissionais. Mas as pessoas sabem como eles são, as pessoas sabem o que eles fazem, o grau de dedicação, o grau de competência, o grau de sentido de dever que os militares têm? Não. Estamos discutindo agora os militares indevidamente. Nós estamos discutindo os militares como se eles fossem protagonistas do processo de tomada de decisão do Estado. Eles não são, e nem pode ser, numa sociedade democrática. O que eles têm que fazer? Nos defender. E, portanto, nós civis, não
pensamos, por exemplo, o que eles fazem? Eles fazem a defesa do nosso bem maior, Neumann. Qual é o nosso bem maior? É a nossa existência como enquanto nação autônoma, soberana, e que faz com que o mundo olhe para nós e fale, com o Brasil eu não me meto. Eu não me meto por quê? Porque eles têm à disposição deles um dispositivo de dissuasão crível. Eu não vou fazer com eles o que eu faço com os outros mais fracos. O Brasil discute isso. Escrevi na Folha de São Paulo há 10 anos atrás, na eleição de uma Rousseff, um artigo, dizendo que, no debate presidencial, nenhum candidato se pronunciou sobre essa questão. Nenhum. Em 2014, a mesma coisa. O ministro Raul Jungmann, de quem eu sou amigo, tem falado sempre sobre essa questão. Nós não, a política de defesa nacional, que tem que ser aprovada de 4 em 4 anos pelo Congresso, está lá adormecida em algum gabinete e não foi votada até agora, é de 2016. Tinha que ser aprovada em 2020 e até hoje está adormecida lá. E as pessoas ficam falando só sobre o quê? Sobre os aspectos negativos. E por que nós não falamos dos aspectos positivos? Forças Armadas são extremamente importantes para o Brasil, e digo, em qualquer país que almeje ser um país. Qualquer um. Você está falando de Gana, está falando de um país mais pobre? Não. Mas está falando dos Estados Unidos, eles querem. Está falando na França, eles querem. Está falando na Inglaterra, eles querem. Quer falando na Rússia, na Índia, na China, eles querem. Por que nós não podemos querer? Vamos ser submissos sempre? Professor? Pois não. Eu já tomei muito do seu tempo, tivemos o problema da interrupção, mas eu tenho que lhe perguntar sobre um fato atual. O general Walter Braga Neto, que foi interventor da segurança no Rio, tenho dúvidas sobre a eficiência do trabalho dele aí, de qualquer maneira o senhor pode falar melhor do que eu. No dia em que assumiu o Ministério da Defesa, fez uma ordem do dia louvando as virtudes democráticas da ditadura de março de 64, como foi feito em todos os anos no dia 31 de março, desde que foi reinstalada a democracia do Brasil, inclusive. Só que no dia seguinte, na posse como ministro da Defesa, fez um discurso mais breve, mais simples e completamente a favor da democracia, do Estado de Direito e da Constituição. Isso aí é aquele pêndulo de que falava o pensador militar Golbery do Couto Silva, a diástole e a sístole, a abertura e o fechamento? Isso mostra mesmo. Eu acho que, por parte da corporação militar, não houve um entendimento do que aconteceu em 64. Eles cultivam... Eu acho que golpes e ditaduras têm que ser estudadas, mas jamais louvadas, jamais comemoradas. Então, tem um pensamento que diz, pode-se fazer tudo com uma espada, menos ignorá-la. Fazendo uma paródia, eu dizia, pode-se fazer tudo com os fatos, menos colocá-los para debaixo do tapete. Ora, nós tivemos uma ditadura assim, uma ditadura aqui que eliminou partidos, que caçou políticos, que acusou de políticos como comunistas subversivos aqueles que não eram. Por exemplo, Juscelino Kubitschek era um comunista. João Goulart, um estancieiro, era comunista. Carlos Lacerda, que defendeu o golpe, era um comunista, era um subversivo. Juscelino votou no Castelo. Juscelino votou no Castelo na eleição indireta. Né? Quer dizer, eu passei por uma geração em que todos eram comunistas sem serem. Ou seja, e passou-se a ter na palavra comunista não um conceito da história, não um conceito da política, mas um conceito que mitifica a realidade. Você veja bem, eu só quero chamar a atenção, finalmente, sobre a contradição semântica do discurso bolsonarista. Você deve estar para quem nos ouve, quem nos escuta também, do termo antifa. Antifa, o que é? É antifascista. O antifa passou a ser um sinônimo de comunista. Meu Deus, isso é um absurdo. Quer dizer, então a nossa própria força expedicionária brasileira é antifa. Ou seja, essa dualidade
do ministro Braga Neto, em que, de um lado, louva e no dia seguinte diz que respeita, faz parte da própria contradição que está dentro da autonarrativa que as Forças Armadas ainda têm e não podem ter, a meu ver, para o bem delas e para o bem da sociedade, em relação ao que aconteceu entre 64 e 85. Ok, muito obrigado ao professor Eurico Lima Figueiredo, essa brilhante entrevista, um verdadeiro curso de História do Brasil e das Forças Armadas, que as Forças Armadas têm uma importância capital. Deu o golpe da República, a Revolução de 30, a tentativa de golpe com a morte do Getúlio, a República do Galeão, o golpe de 61 foi fracassado por causa da rede da legalidade do Brizola, o golpe de 64. Então, a palavra lúcida, sensata e democrática do professor Lima veio ilustrar essa nossa semana do Neumann Entrevista. Eu quero agradecer profundamente, pedir desculpa pelo erro, pelo problema técnico, né, da queda do sinal, e dizer que foi um prazer e uma honra ter essa conversa com o senhor, professor. O prazer foi todo meu, a honra foi toda minha. Um grande abraço e eu espero que, terminada essa pandemia, a gente possa novamente fazer aquilo que era tão simples, mas que hoje é tão importante, que é nos aglomerar num bom bar, né? Batendo uma boa conversa. E poder discordar. Poder discordar. Ninguém pode mais discordar. É isso, professor. É isso mesmo. Vou parar aqui a gravação.